Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, vamos lá continuar aqui o nosso estudo sobre números racionais. Vamos continuar agora a começar a falar sobre potenciação, tá? Nós falamos nas últimas aulas sobre as 4 operações básicas dos números racionais e vamos falar agora sobre a potenciação. Potenciação de números racionais. Além das operações elementares, a potenciação é válida para a base dada não apenas por números inteiros, mas também por qualquer número racional. Neste momento, mostraremos como ocorre o cálculo de potenciação para a base fracionária. Então, vamos prestar atenção aqui. Para expoente inteiro maior que 1, a ideia inicial é de que as multiplicações sucessivas de fatores iguais, tá? Veja um exemplo. Então, vamos ver aqui o que ele está dizendo. Está dizendo que quando formos fazer a potenciação de bases maiores que inteiras, tá? Para o expoente inteiro maior que 1, o que é que a gente vai fazer? Só pegar o número, a base e multiplicar ela. Multiplicar pelo número de vezes que o expoente indicar. No caso aqui, ó, meio elevado à quarta potência, nós iremos multiplicar ele 4 vezes, tá? Multiplicação de números racionais, eu multiplico o de cima, o numerador, e multiplico o de baixo, o denominador, e coloco o resultado. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, vamos lá. Tá? Nesse caso, o uso de parênteses na escrita da potenciação é muito importante, pois identifica a base. Além disso, temos a definição de potência para os expoentes 0 e 1. Veja nas observações seguintes. Vamos lá. Como foi visto, o uso de parênteses na base fracionária identifica corretamente a base. Veja a diferença. Olha aqui, ó. Meio elevado à quarta potência. A base é a fração meio. Olha aqui, ó, esses parênteses está indicando que tudo que está dentro dele está sendo elevado ao expoente 4. E aqui, 1 meio elevado à quarta potência, sem parênteses. Então, aqui apenas a base 1. Olha aqui, o número que está ligado ao 4 é apenas 1. Não tem parênteses aqui, então indica que o número que está ligado apenas ao expoente é o que vai ser elevado. Então, a base é o número 1 no numerador. Vamos aqui para a segunda verificação. Para a base não nula e o expoente 0, a potência é sempre 1. Então, toda vez que a base não for nula, não for 0, e o expoente for 0, o resultado vai ser 1. Ok? Para o expoente 1, a potência é igual à base. Então, toda vez que eu elevar um número a 1, ao expoente 1, o resultado sempre vai ser igual à minha base. No caso aqui, 2/3. Quarta observação. Se a base é positiva, a potência é sempre positiva, qualquer que seja o expoente. Então, base positiva, não importa o expoente, o resultado vai ser positivo. Quinta observação. Se a base é negativa, a potência é positiva para expoente par e negativa para expoente ímpar. Então, preste atenção aqui. Ó. Se a base é negativa, a potência é positiva para expoente par e negativa para expoente ímpar. Tá? Então, ó, eu tenho um expoente par, vai ser positivo o resultado. E eu resolvo a potenciação. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. E aqui, ó, menos 2/3 elevado ao cubo. Então, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 2 elevado ao cubo, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 elevado ao cubo, 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Vamos aqui para as propriedades da potenciação. A primeira é o produto de potência de mesma base. Aqui, ó, é a mesma propriedade que a gente já viu nos números inteiros e nos números naturais. Também vale aqui para os números racionais. Eu conservo a base, tá? Quando elas são iguais, e somo os expoentes. Aqui um exemplo, a base igual, menos 3/7 vezes menos 3/7. Repito a base e somo os expoentes. 2 mais 4, 6. Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Então, na multiplicação, no produto, no caso,
eu vou somar os expoentes quando as bases forem iguais. Já na divisão, eu vou fazer a subtração. Quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Aqui, ó, menos 2 quintos dividido por menos 2 quintos. O primeiro elevado à nona potência e o segundo elevado ao cubo. O que é que eu vou fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. 9 menos 3, 6. Terceira propriedade, potência de um produto. Então, tem um produto aqui elevado a uma potência. Isso vai ser a mesma coisa que elevar os fatores separadamente a esse expoente. Tá? Exemplo aqui, vamos ver aqui um exemplo. Ó, tenho aqui mais 1/4 vezes menos 2/3, todos elevado à sexta potência. Então, a mesma coisa. Aí você me pergunta, professor, mas se eu responder isso aqui primeiro, essa multiplicação e depois elevar à sexta potência, vai dar errado? Não. Dá o mesmo resultado. Só que às vezes temos situações em que é mais fácil utilizarmos essa propriedade. Ok? Então vamos lá. Aqui eu vou ter o primeiro fator elevado à sexta potência e o segundo fator elevado à sexta potência. Então, isso é válido. Isso é uma propriedade válida. A quarta propriedade é a potência de um quociente. É praticamente o que a gente viu aqui no produto. Tá? A potência de um produto. Potência de um quociente, eu tenho uma divisão, tá? Entre números aqui, entre números racionais, elevados a um certo expoente. Então, eu posso fazê-los separadamente, como eu tenho aqui nesse exemplo, menos 2 nonos dividido por menos 1/4, tudo elevado ao cubo. Eu posso fazer separadamente e depois realizar a divisão. Ou posso realizar a divisão e depois elevar ao cubo, tá? Mas essa propriedade, ela é usada para facilitar certos tipos de cálculo. A quinta propriedade é a potência de uma potência. Uma potência elevada a outra potência. Então, um expoente aqui ó, elevado a outro expoente. Essa potência elevada a esse outro aqui. O que é que eu vou fazer? Vou conservar a base, repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Exemplo, mais 1/3 elevado à quarta elevado ao quadrado. Eu repito mais 1/3 e multiplico 4 vezes 2, que vai dar 8. E é isso. Agora vamos para a potência com expoente inteiro negativo. A potenciação indica-nos, para o expoente inteiro maior que 1, a multiplicação de fatores iguais. Para os expoentes 0 e 1, temos as definições já mostradas nos módulos anteriores. É possível também que o expoente seja inteiro negativo. Para entender como esse fato é possível e como devemos calcular esse tipo de potência, acompanhe o raciocínio. Pessoal, é muito simples, é muito fácil esse tipo de operação aqui, tá certo? Esse tipo de potência. Vamos ver isso aqui. Podemos usar dois modos diferentes para resolver a seguinte divisão. 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado à sexta. Olha, é uma divisão de potência de mesma base. Eu posso utilizar a propriedade, que eu já falei para vocês, que eu conservo a base e subtraio os expoentes, ou eu posso também fazê-la separadamente. O resultado será o mesmo. O primeiro modo, ele é feito separadamente. 3 elevado à quarta, como ele vem primeiro, ele é o nosso numerador. Eu repito 4 vezes. 3 elevado à sexta potência, eu repito um denominador 6 vezes. Eu tenho 4 vezes o 3 em cima e 4 vezes o 3 embaixo. Cancelo um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo, assim sobrando apenas 2, 3 embaixo, tá? E em cima sobra apenas 1. Certo? Porque quando eu elimino aqui, é como se eu estivesse dividindo. 3 dividido por 3, 3 dividido por 3, 3. Isso sempre vai dar 1. Restando apenas esses 3 vezes 3 aqui. 3 vezes 3 nada mais é do que 3 ao quadrado. E 1 também posso colocar como 1 ao quadrado. Correto? 1 ao quadrado, 1 elevado a qualquer número, sempre vai dar 1.
Aí vamos lá. Ficando aqui, ó, 1/3 elevado ao quadrado. Como os dois estão sendo elevados ao quadrado, eu posso colocar aqui os parênteses e colocar o quadrado, indicando que ele está elevando tudo que está dentro, como estava aqui anteriormente. Ok, guarda aí esse resultado. Vamos lá. Segundo modo, aplicando a propriedade que trata da divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtraio os expoentes, bem mais rápido, né? 4 menos 6, menos 2. Ah, mas deu diferente. Vamos lá, vamos ver aqui. Comparando os resultados obtidos nos dois modos, podemos estabelecer a seguinte igualdade. 1/3 elevado ao quadrado é igual a 3 elevado a menos 2. Tá certo? Então, eu tinha a mesma divisão. Uma eu utilizei a propriedade, deu esse resultado, e a outra eu não utilizei a propriedade, deu esse resultado. Mas eu sei que a propriedade ela é válida e eu sei que esse modo também é válido. Logo, esse resultado tem que ser igual a esse. Então, eu posso estabelecer essa igualdade aqui, que 1/3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Na igualdade anterior, observe atentamente que ao invertermos a base de 1/3 para 3, o sinal do expoente mudou de positivo para negativo. Olha, então o que aconteceu aqui para que ele ficasse menos 2? Eu inverti a base, coloquei o 3 para cima e 1 para baixo. E 1 embaixo eu não preciso representá-lo, tá? 1 no denominador. Eu sei que ele está ali oculto. Se entendermos esse raciocínio para outras bases, chegaremos à mesma conclusão. De maneira geral, considerando uma base dada por um número racional qualquer, temos. Então, aqui é a propriedade que a gente estava procurando. Se eu tenho uma potência com expoente negativo e eu quero deixá-lo positivo, eu inverto, que quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. E muda o sinal. Então, tudo isso a gente chegou nessa propriedade aqui, tá certo? Agora aqui, o A e o B ele tem que ser diferente de zero. Veja os exemplos, vamos lá. 2/3 elevado a menos 2. Eu quero deixar esse menos 2 positivo, o 3 vai para cima, o 2 vai para baixo, ficou positivo. Agora dá para resolver. 3 elevado ao quadrado, 9, 2 elevado ao quadrado, 4. Resolvi. Menos 1/5 elevado a menos 3. Então, o que é que eu vou fazer? Inverter a base. Olha, o sinal não inverte, tá? O sinal continua o mesmo. 1 vem para baixo, 5 vai para cima. 1 está oculto aqui, não tem problema nenhum. Agora, menos, tá? Uma base negativa elevada a um expoente ímpar. Vai dar o resultado negativo. E 5 elevado ao cubo, 125. Então, facinho essa propriedade, tá certo, pessoal? Inverto a base e mudo o sinal do expoente. Vamos aqui para mais um exemplo. Menos 9 elevado a 1, tá? Menos 9 elevado a 1 é igual a menos 1 sobre 9 elevado a 1, que é igual a menos 1 sobre 9. Então, aqui eu só inverti. Aqui deveria ter o sinal, deve estar errado aí o livro de vocês, tá certo? Como ele quis aplicar a propriedade, então, e aplicou, esse aqui deveria estar negativo. Então, no livro de vocês, corrijam. Aqui é menos 1, menos 9 elevado a menos 1, e eu inverto a base, 1 vai para cima, o 9 vai para baixo, o sinal não muda, e agora eu elevo a 1. Elevar a 1 é repetir a base, tá certo? Importante, o expoente negativo indica apenas uma inversão de base, ou seja, a escrita do inverso da base, mantendo-se, portanto, o sinal da base, como eu falei para vocês, o sinal não muda. Ao calcular uma potência com base negativa, primeiramente, invertemos a base, depois calculamos a potência em si. As potências com expoente inteiro negativo são particularmente curiosas e importantes quando aplicadas na base 10. Acompanhe alguns exemplos. 10 elevado a menos 1 é menos 1 sobre 10 elevado a 1, que é igual, tá, a menos 1 sobre 10, ou seja, menos 1/10. Aqui, quando eu elevo a menos 2, vai dar 1
sobre 100, 1 centésimo. 10 elevado a menos 3, também aqui, ó, outro errozinho, tá certo, pessoal? Corrijam aí, tá? No livro de vocês. Isso aqui tem que estar 0,01. Eu tenho 2 zeros aqui, então eu tenho que ter 2 zeros, 2 casas decimais aqui, tá? Vamos só rever aqui para a gente corrigir esse probleminha do livro. 1 dividido por 10, eu estou dividindo 1, e aqui embaixo eu tenho o denominador 10. Então, eu acrescento aqui uma casa decimal e coloco 1. Quando eu divido 1 por 100, eu coloco duas casas decimais, tá? 0,01. Quando eu divido por 1000, vai ter 3 casas decimais. Então, seria 0,001. 3 casas decimais. 1 sobre 10.000 vão ter, cadê? 4 casas decimais, 0,0001. Ok? Então, façam essa correção no livro de vocês. Olha aqui, ó. Observe que para a base 10, o módulo do expoente negativo indica quantas casas decimais teremos no decimal equivalente. Com isso, podemos escrever alguns números, que é aqui, ó, uma casa decimal, duas casas decimais, 3 casas decimais, 4 casas decimais, certo? E é isso que vocês têm que observar. Com isso, podemos escrever alguns números decimais na forma de uma única potência. Veja os exemplos. Então, aqui, ó, tenho 10 elevado a menos 5, ou seja, eu tenho 5 casas decimais aqui, ó. Então, vai ser elevado à quinta potência negativa. Eu tenho 7 casas decimais, então vai ser 10 elevado a 7 negativos. 10 elevado a 5, normalmente, eu pego, repito 1 e acrescento 5 casas decimais. 10 elevado à sétima, eu repito 1 e acrescento 7 casas, não decimais, desculpa, tá? Eu acrescento 7 casas, tá? Aqui, de números inteiros. Esses fatos vão nos ajudar a entender melhor os próximos módulos, que tratam da chamada notação científica. As expressões escritas neste formato fazem uso de potência de base 10, com expoente inteiro, incluindo os números inteiros negativos. Então, vamos lá. Recapitulando aqui, quando eu tenho 10 elevado a uma potência negativa, é só colocar 0, vírgula, e o número de casas que está indicando o expoente. Então, 5, eu vou colocar 5 casas decimais e a última terá o número 1. 10 elevado a menos 7, 0, e agora eu vou ter 7 casas decimais, sendo que a última é número 1. Quando eu elevo o 10 ao número positivo, aqui ó, 5, eu coloco 1 e coloco 5 zeros. Quando eu faço aqui com 7, 1, 7 zeros. 8 seriam 8 zeros, elevado à nona, 9 zeros. E assim sucessivamente. Espero que tenham compreendido, apesar desse erro que está aí no livro, façam a correção e vamos lá. Notação científica. Um número natural é escrito no sistema de numeração decimal. Uma das razões desse sistema ser assim chamado é que ele usa potências de base 10 para a formação da escrita dos números. Veja um exemplo. 423. 400 mais 20 mais 3. Ela aqui está sendo decomposta. 4 vezes 100 é igual a 400, mais 2 vezes 10, que é igual a 20, mais 3 vezes 1. Isso aqui a gente viu no sexto ano. Só que agora ele está utilizando notação científica. 4, o 100 nada mais é do que 10 elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar 4 vezes 10 elevado ao quadrado.
2 vezes 10 elevado à primeira potência, e aqui 3 vezes 1 nada mais é do que 10 elevado a zero, porque todo número elevado a zero dá 1. Então, aqui eu fiz a minha decomposição de números, tá? Em notação científica, quase notação científica, mas a base para nós entendermos o que é a notação científica. Repare que cada um dos algarismos indicado em uma das ordens do número multiplica uma potência de base 10. O mesmo fato ocorre para os números decimais. Tendo como referência o que foi visto no módulo anterior sobre o expoente negativo, veja 2 exemplos. 0,008. Isso nada mais é do que, vou pegar esse númerozinho aqui, ó, o 8, multiplicar por 0,001. Então, repito o número de casas e coloco 1 aqui. Se eu multiplicar, vai dar esse mesmo número, certo? Então, esse número multiplicado por um número de base 10 elevado a um expoente negativo. Vamos contar aqui quantas casas decimais tem. 1, 2, 3. Então, vai ser 10 elevado a menos 3, já que eu tenho um número decimal. Então, isso vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 3. Outro exemplo aqui. 0,00006 é igual, tá? Vou pegar esse 6, colocar ele multiplicando o número decimal, que eu vou transformar em base 10, com a quantidade de número de casas que tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, só que a última vai ser transformada em 1. O que é que eu vou fazer agora? Transformar em uma base decimal de expoente negativo. Tenho 5 casas decimais, então vai ser 10 elevado a menos 5. Considerando essa forma de escrita, cientistas perceberam na potência de base 10 a solução para representar números de muitos algarismos, que são comumente encontrados em pesquisas no espaço. Por exemplo, apenas na Via Láctea estima-se que haja entre 200, vamos ver aqui a gente tem a classe das unidades, dos milhares, dos milhões e dos bilhões, certo? Quando a gente quiser ler o número, é só fazer essa observação aqui. Unidades simples, milhares, tá? Milhões, bilhões. Então, entre 200 bilhões e 250 bilhões de estrelas. Números como esses, escritos na classe dos bilhões, ainda podem ser pequenos comparados a distâncias calculadas no universo, que podem atingir a classe dos trilhões ou mais, dependendo da unidade de medida usada. Saindo do chamado macrocosmo, certo, do universo, indo em direção ao microcosmo, corpo da gente, dentro do corpo da gente, as células, os átomos, temos igualmente números de muitos algarismos, mas escritos na parte decimal de um número, como ocorre no estudo de corpos microscópicos. Por exemplo, o diâmetro de um glóbulo vermelho presente no sangue pode ser de aproximadamente 0,000007 de metro. Então, muito pequeno mesmo. No universo da tecnologia, assim como ocorre com estruturas moleculares, temos a construção de componentes eletrônicos cada vez menores e alguns chips apresentam medida de comprimento de 5 nanômetros. Ou seja, a gente já estudou sobre nanômetro no 6º ano. Nanômetro é um metro dividido em 1 bilhão de partes. Em metros, isso corresponde à medida de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. Então, 0 seria 0,5 bilionésimo de metro, uma vez que 1 nanômetro é igual a 1 bilionésimo de metro, ou 10 elevado a menos 9. Olha aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais, então vou colocar aqui o 10 elevado a menos 9, como nós já aprendemos. Tendo como referência informações anteriores, veja como podemos escrever uma expressão usando potência de base 10, para simplificar a leitura e a escrita de alguns desses números.
200 bilhões pode ser escrito da seguinte maneira: 2 vezes 100 milhões. Ou então, 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, elevado a 11. Olha, tenho 11 zeros aqui, então coloco expoente 11. 0, esse aqui 5 bilionésimos, né? Então vai ficar 5 vezes 1 bilionésimo. Isso nada mais é do que 5 vezes 10 elevado a menos 9. Veja que tem 9 casas decimais, então vai ser 10 elevado a menos 9. Essa é a maneira que a gente está escrevendo em notação científica. Tanto a escrita 2 vezes 10 elevado a 11, como a expressão 5 vezes 10 elevado a menos 9, são indicadas na chamada notação científica. De maneira geral, para uma expressão ser considerada notação científica, devemos ter um fator maior que 1 ou igual a 1 e menor que 10, multiplicando uma potência de base 10 e expoente inteiro. Generalizando, temos a escrita. Pessoal, então o que é que ele quer dizer aqui? Que esse número que vai multiplicar a base 10, ele tem que ser maior ou igual a 1, tá? Então não pode ser menor que 1, e tem que ser menor que 10, certo? Então, maior ou igual a 1 e menor que 10 para ser chamado de notação científica. Aqui a gente tem a generalização. A vezes 10 elevado a n, sendo A um número racional com A maior ou igual a 1 e A menor que 10 e n um número inteiro. Aqui a generalização é o que está falado aqui, é o que eu mostrei para vocês. Veja alguns exemplos de notação científica. 5,6 vezes 10 elevado a 8. Olha, 5,6 é um número que está entre maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, está dentro dos parâmetros. 7,13 vezes 10 elevado a menos 7 também está dentro dos parâmetros. Para escrever um número na forma de notação científica, devemos deslocar a vírgula até que tenhamos apenas um algarismo significativo na parte inteira. O expoente da potência será dado pelo deslocamento ocorrido, número de vezes que a vírgula foi deslocada, sendo positivo, caso o deslocamento da vírgula seja para a esquerda, e negativo caso o deslocamento da vírgula seja para a direita. Veja alguns exemplos. Vamos lá. Esse número aqui, 73 milhões, tá? Vou transformá-lo em notação científica. O que é que eu tenho que fazer? Vou ter que deslocar a vírgula. Quando ela não aparece no número, ela está oculta no final dele. Então, vou ter que deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu vou colocar entre o 7 e o 3? Porque se eu colocar depois do 7, depois do 3, aqui, tá? Deixar o 73, ele não vai estar nos parâmetros para ser notação científica. Lembrando que para ser notação científica, o número que vai multiplicar pela base 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, 73 é maior que 10, logo não poderia ser uma notação científica. Sendo assim, a vírgula tem que estar entre o 7 e o 3, deixando esse número de casas decimais. Então, quantas casas decimais ficaram aqui? 7 casas decimais. Deslocamos para a esquerda a vírgula. Veio daqui para aqui, deixando 7 casas decimais. Então, o número que eu vou multiplicar pela base 10 vai ser o 7,3, certo? Vezes 10 elevado à sétima potência. Aqui eu tenho 0,000006 cadê aqui? A64, tá? Desculpe, não tinha visto aqui o 4, mas vamos lá. O que é que eu vou ter que fazer? A vírgula está aqui, mas eu quero um número para multiplicar pela base 10 que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu vou ter que deslocar até ela ficar. Olha, quando eu desloco para aqui, eu ainda tenho 0. Para aqui 0, para aqui 0, 0, 0. E aqui, quando eu desloco, eu tenho 6. 6 inteiros. E 4 décimos. Então, isso aqui já serve. 6 inteiros e 4 décimos é maior que 1
e menor que 10. Tá? Maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, está dentro dos parâmetros exigidos para ser notação científica. Multiplico por 10. Agora, vamos ver como a vírgula ela foi deslocada, tá? Para a direita. Eu vou ter que multiplicar por um número, ou vou ter que elevar por um número negativo. Elevando a um número negativo, transformei em notação científica, desloquei para a direita. Se eu desloquei para a direita, então ele vai ser negativo. Se eu desloquei para a esquerda, vai ser positivo. Aqui, eu desloquei 6 casas, então vai ter que ser elevado a menos 6. No caso de números com muitos algarismos, esse recurso pode simplificar não apenas a escrita, mas também a leitura e até mesmo as operações com esses números, uma vez que muitas calculadoras apresentam um limite de algarismo que podem ser indicados em seu visor. Alguns modelos de calculadora, como científica, permitem a escrita de expressões na notação científica. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Caso tenha alguma dúvida, mandem para mim. Tentem fazer aí os exercícios. Qualquer dúvida, pode me chamar. E é isso, até a próxima.